Amém, Senhor. Abre a tua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, do verso 6 ao verso 9. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor e dela lhe ponha fertilizante. Se vier a dar fruto, bem está; se não, mandas cortá-la. Deixa ainda este ano. Deixa ainda este ano. É o tema do que eu quero conversar com você nessa noite. A expectativa do ano de 2017. E eu quero começar a mensagem falando de um teólogo alemão chamado Karl Barth, que viveu no período da Segunda Guerra Mundial. E Karl Barth dizia que o verdadeiro crente é aquele que tem a Bíblia na mão direita e o jornal do dia na mão esquerda, e que consegue enxergar os fatos do cotidiano como cumprimento das promessas e das profecias da palavra de Deus. Eu poderia dizer que hoje o verdadeiro crente é aquele que tem a Bíblia na mão direita e o smartphone na mão esquerda, ou o tablet na mão esquerda. Por quê? Porque se nós formos ver o que tem acontecido, e nesses últimos dias me chama a atenção a algumas coisas preocupantes. Nós sabemos que para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para o arrebatamento da igreja, é necessário que estoure a Terceira Guerra Mundial. Concordam comigo? Palavra, profecia, está na palavra de Deus. Agora, olha o cenário mundial, o que tem acontecido com o Estado Islâmico na Síria, no Iraque e toda aquela região. E aí eu faço uma pergunta, meus irmãos, nesse mover da história: por que os refugiados sírios, na sua maioria muçulmanos, preferiram sair da Síria, enfrentar o mar, chegar na Turquia, na Grécia, para irem para a Alemanha, para a Suécia, para a Inglaterra, sendo que perto deles existia um país extremamente rico, com muitas terras, e muçulmano que poderia recebê-los, que era a Arábia Saudita. Alguém já se questionou por isso? Por que eles, ao invés de saírem no sentido da Europa, não saíram e não se refugiaram na Arábia Saudita, um país rico, né? No Bahrein, nos Emirados Árabes, países muçulmanos também, países que nadam em dinheiro e que têm uma qualidade de vida muito grande e que poderiam acolhê-los. São a mesma religião, o mesmo idioma, praticamente. Nós temos que entender o mover de Deus na história. Se não bastasse isso, essa semana uma coisa me deixou estarrecida, e é aquilo que eu falo: se nós não conseguimos entender os fatos que acontecem à luz da palavra de Deus, nós vamos ter dificuldades. Essa semana que passou, pela primeira vez os Estados Unidos abandonou Israel. Você sabia disso? Os Estados Unidos sempre foi o defensor de Israel na ONU. Nunca nenhuma sanção passou contra Israel na ONU
porque os Estados Unidos é membro permanente do Conselho de Segurança. E ele nunca deixou, porque é o seguinte, para uma sanção passar, todo mundo tem que votar por unanimidade. Quando era questão de Israel, os Estados Unidos sempre rejeitou qualquer sanção. Dessa vez, os Estados Unidos abriu mão de Israel. E a ONU aprovou uma sanção contra a ocupação de Israel nos territórios palestinos. Pela primeira vez. Você vai dizer para mim que não é o mover de Deus na história para que a sua palavra se cumpra? Não estou querendo ser alarmista de maneira nenhuma, mas eu tenho que ser realista. Eu tenho que ser realista. Eu tenho que ser realista com esse movimento todo que está acontecendo e que vai ter consequências nos próximos anos. Mas o que eu quero falar com você nessa noite, nessa virada de ano, é como vai ser a sua vida em 2017. Dentro do contexto histórico de Deus, como vai ser a sua vida? Porque você faz parte dessa história. É interessante que quando nós lemos essa parábola, quando nós lemos a parábola da figueira estéril e aplicamos ela na realidade da nossa vida, na realidade da nossa existência, eu quero que você receba de Deus um estímulo para a tua vida espiritual nesse novo ano que está despontando daqui 1h30. Tá certo? E o texto nos fala de algumas coisas interessantes. Primeiro, ele nos fala que nós podemos entristecer Deus quando nós nos tornamos pessoas infrutíferas. Nós não podemos frustrar Deus. Nós não podemos frustrar os planos de Deus. Mas nós podemos entristecer Deus quando nós nos tornamos pessoas infrutíferas. Quando Deus espera que cada cristão seja alguém apto para dar frutos. O texto diz que aquela figueira estava colocada num lugar estratégico. Que lugar era esse? Verso de número 6. Que lugar que era? No meio de uma vinha. Terra boa. Meus irmãos, a figueira tinha condições muito mais avançadas de produzir bons frutos do que aquela figueira que estava plantada no deserto. Ela estava plantada em boa terra, e nós sabemos que uma vinha precisa de água, e a figueira estava plantada numa região de vinhas, vinhedos, ou seja, ela tinha terra, ela tinha água, ela tinha sombra, porque os parreirais fazem sombra, ela não era afetada diretamente, ou seja, ela tinha todas as condições. Meu irmão, minha irmã, você tem todas as condições para produzir frutos nesse ano de 2017. Você não é refugiado, você não é proibido de adorar o teu Deus, você não é perseguido por causa da tua religião, você está plantado numa igreja onde você recebe o alimento da palavra de Deus, onde você é sustentado pela graça de Deus, e você não pode ser um crente medíocre que não produz frutos. Amém? Essa é a primeira realidade para o ano de 2017. Você não tem o direito de entristecer Deus por não produzir frutos.
Olha que coisa interessante. Diz que o dono daquela vinha, dono daquela figueira, ele já tinha ido procurar frutos durante 3 anos. E ele não tinha encontrado. Eu quero fazer um paralelo aqui. Talvez Deus tenha procurado no ano de 2014, 2015, 2016, fruto na sua vida. E você não apresentou nada para Deus. Talvez você entristeceu Deus como dono da vinha, como dono da sua vida. Você é uma figueira que não produziu frutos. Você tem aspecto de crente, você cheira como crente, você carrega a Bíblia de crente, você fala como crente, mas você não vive a fé de um crente genuíno em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o exemplo da figueira. A figueira tinha folhas, tinha todo o aspecto de quem dava frutos, mas há 3 anos que ela não produzia. Meu querido, como é que vai ser o ano de 2017 na tua vida? Mais um ano sem frutos? Mais um ano em que você vai ousar entristecer o Senhor da tua vida? Mais um ano em que você vai ousar em não dar frutos? Quando se espera fruto de você, você está plantado num lugar excelente. Quantas pessoas gostariam de estar no teu lugar? Você já parou para pensar nisso? Quantos cristãos de países perseguidos gostariam de estar sentado agora aqui, tranquilamente louvando a Deus e ouvindo essa palavra? Você está plantado num lugar excelente. E você tem dado frutos. O texto diz que o dono da figueira ia procurar fruto nela ano após ano. O coração do dono daquela figueira ia procurar com um coração cheio de expectativas. Eu queria que você imaginasse o seguinte: você já esperou muito de alguém e alguém frustrou essa tua expectativa? Como é que você se sentiu? Você esperava muito de uma pessoa e essa pessoa não correspondeu às tuas expectativas. Você se entristeceu por causa disso? Eu creio que sim. Todos nós. Quero dizer para você que não é diferente quando Jesus vem até nós e sonda os nossos corações, sonda as nossas vidas e percebe que nós não temos frutos, percebe que nós não produzimos nada. Meu irmão, quais são os frutos que Deus espera de nós? Em primeiro lugar, Deus espera de nós testemunho cristão. O modo como nós nos posicionamos na sociedade em que nós vivemos. E como é que nós somos vistos pelo nosso próximo. Em primeiro lugar, fruto é testemunho. Pregue a palavra todo o tempo. E se for preciso, fale. Mas pregue com a vida. Pregue com o teu caráter. Pregue com as tuas atitudes e você vai estar dando fruto. Segundo lugar, fruto vem de uma vida devocional saudável. A nossa devoção particular é fator importante para o nosso crescimento cristão. Terceiro, amor à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O modo como nós nos envolvemos no reino. Não estou falando da quarta igreja em particular. Eu falo a igreja de Cristo, o reino de Deus.
Como é que você se envolve no reino? Como é que você se envolve nos projetos do reino? Lembre-se que a igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a noiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é que nós temos nos envolvido com ela? É interessante que essa parábola da figueira tem a ver com um fato verídico que aconteceu com Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém e ele presenciou uma figueira e, desejoso de saborear os figos, foi ao encontro dela e não encontrou nada a não ser folhas. O que Jesus Cristo fez? Amaldiçoou. E no dia seguinte, quando os discípulos passaram, aquela figueira estava seca. Meu irmão, minha irmã, você não pode deixar de produzir frutos, porque eles são essenciais para a tua vida, mas eles são essenciais para a vida do teu próximo. Eles são essenciais para a vida das pessoas que cercam você. Você precisa ter em mente que ter folhas somente pode impressionar os outros à distância, mas quando as pessoas se aproximam de nós, elas vão encher os olhos de ver os frutos. Você pode ser um crente assíduo na igreja, você pode saber a Bíblia de cor e salteado, você pode ter uma presença de crente, mas se você não viver como tal, você é figueira de folhas, sem frutos, que vai decepcionar as pessoas quando elas chegarem perto de você. Essa é uma realidade que nesse ano de 2017 nós temos que ter em mente. Mas há um segundo personagem nesse texto que eu queria chamar a atenção. O lavrador, o que tomava conta, aqui é chamado de viticultor, o lavrador, o dono da vinha, Deus, disse o quê? Corta fora. E essa é a palavra de Deus, que diz que todo ramo que está ligado em Jesus dá muitos frutos, porque o que não dá fruto, corta e lança fora. E a parábola ela é bem clara: não deu fruto, corta e lança fora. Mas tem alguém que quer interceder, e talvez seja você. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu tenho uma vida espiritual em que eu tenho consciência da minha comunhão com Deus e eu tenho produzido frutos. Amém. Então essa palavra agora é para você. Você é o agricultor. Você é aquele que nesse ano de 2017 vai interceder por pessoas que não produzem frutos. Não pense que você vai escapar, porque é um segundo personagem aqui. E ele diz o quê? Mais um ano. Mais um ano. O senhor já procurou 3 anos, dá mais um, e eu vou cuidar. E eu quero lançar um desafio para você nesse ano de 2017. Se você conhece pessoas que parecem figueiras estéreis, que não produzem frutos, e você tem frutos na sua vida, você é esse agricultor, eu quero te convidar você a ser um discipulador. Discipule uma pessoa que já está há tanto tempo na igreja que ainda não produziu frutos. Se você sabe o que é produzir frutos, discipule essa pessoa. E se você tem o desejo, mas você não sabe como, eu, como teu pastor, me disponho a te ensinar, para que você possa ensinar a outros. Mas você tem que ser aquele que vai cessar o machado na raiz, porque a ira de Deus
sobre essas pessoas, diz: corta fora. E você vai ser aquele que vai interceder e vai dizer: Senhor, me dá mais um ano, porque eu ainda acredito que essa pessoa é útil no teu reino, porque eu acredito que essa pessoa vai dar fruto. E como é que você faz isso? O texto diz que esse homem ia fazer o quê? Senhor, deixa ainda mais este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe coloque adubo. Eu escave ao redor, eu faça as coisas, deixa, Senhor, deixa eu cuidar. Se o primeiro ponto não era com você, o segundo é. Se você é um crente maduro, se você é um crente que já dá frutos, então essa palavra é com você agora. Quem que você vai cuidar no próximo ano? Ou vai ser mais um ano que você vai ver pessoas infrutíferas ao teu redor e você não vai falar nada? Porque da mesma maneira que durante 3 anos o Senhor da figueira e o Senhor da vinha veio procurar fruto e ela não deu, durante 3 anos esse agricultor não fez nada pela figueira. Ele só se alertou quando o Senhor disse que ia cortar fora. Veja só, ele se preocupou com as vinhas, com os parreirais, e não se preocupou com a figueira. Talvez você esteja sentado perto de pessoas há 3 anos na igreja, que você vê que não produz fruto, às vezes que dá até mau testemunho, e você não tem feito nada. É hora de nós termos um estalo. Aquele homem teve piedade da figueira. Aquele homem teve piedade e disse: Senhor, deixa mais este ano. O pedido insistente desse bom servo pode ser melhor compreendido se nós traduzirmos: deixa este ano, perdoa este ano, retém a tua ira este ano. Nós sabemos que bons servos podem interceder por nós hoje. Você quer ser esse bom servo? Você quer ser esse bom servo? Então eu faço para você nessa noite 2 convites. Primeiro, se você não produz frutos, o meu desafio é para que você comece 2017, daqui a pouco, com um propósito: eu quero dar frutos. Eu não quero mais ser medíocre como eu fui esses anos todos. Eu quero ser um crente diferente. Amém? Se você dá frutos, eu quero que você seja aquele que diga: Senhor, quem é que o Senhor quer colocar no meu caminho para que eu possa cuidar? Quem é que não está dando frutos e que o Senhor quer colocar do meu lado, para que eu possa escavar em redor, para que eu possa fertilizar com a palavra, para que eu possa orar no Espírito e ver no final de 2017 essa pessoa sendo árvore frondosa e frutífera na tua presença. Meu irmão, quando aquele agricultor disse: deixa mais esse ano, ele estava dizendo algumas coisas que eu quero terminar a mensagem repartindo com você. Primeiro lugar, ele está dizendo: ainda tem jeito. Graças a Deus, ninguém aqui é caso perdido. Amém? Ninguém aqui, eu não acredito, e eu abomino aquele ditado popular que diz que pau que nasce torto, morre torto e não endireita. Pau que nasce torto pode ser consertado por Deus e pode vir a ser árvore frutífera. Então aquele agricultor, ele disse: ainda tem jeito. Não coloque o machado na raiz
porque ainda tem jeito. Mas aquele homem também estava dizendo: há limite para a recuperação. Eu não vou ficar jogando pérola aos porcos. Uma expressão que o próprio Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus disse que quando você falava com alguém e essa pessoa não recebia a palavra, o que você tinha que fazer? Tirar a sandália dos pés, sacudir o pó, virar as costas, porque o teu trabalho você fez. Gente, eu estou citando a palavra, pode parecer que o sermão de hoje é duro, mas é a palavra, não estou saindo fora do que a palavra diz. Então o que eu estou dizendo para você é o seguinte: ainda há oportunidade? Há, mas há um limite para essa oportunidade. Deus é amor? É, mas Deus é justiça. Tá certo? Deus é amor, mais um ano. Deus é justiça, passou um ano, não deu fruto, machado fora. Esse fato tem que chamar a nossa atenção para a verdade que eu quero enfatizar no nosso coração. Esse deixar mais um ano representa um tratamento de Deus no interior maldoso do coração do homem. O nosso coração é maldoso. Diz respeito, porque como humanos, nós somos tendentes ao erro 24 horas por dia. Paulo diz: miserável homem que sou, o bem que eu quero, e se eu não faço o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. E o texto termina dizendo: se ela vier a dar fruto, bem está. Se não, o Senhor manda cortar. Como é que você quer ser lembrado no ano de 2017? Como alguém que deu fruto? Como alguém que ajudou alguém a dar frutos? Como alguém que foi atingido pela graça de Deus e viu a graça de Deus transformar você numa pessoa intercessora? Como é que você quer ser lembrado em 2017? Ou alguém que vai passar mais um ano sendo negligente com o que Deus pode fazer na sua vida? O texto diz: deixa mais este ano. 2017 é mais esse ano. É o ano da oportunidade de Deus para você. O ano da oportunidade para você produzir. O ano da oportunidade para você discipular. O ano da oportunidade para você interceder. Qual é a tua escolha? Você quer ser esse que está pedindo para Deus mais um ano? Que Deus nos abençoe. Amém?